A entrevistada já está conosco. Com satisfação, vamos conversar com a professora Maria Tereza Marcílio, pedagoga formada pela Universidade Federal da Bahia, mestra em comunicação por Harvard. E tudo bem, professora Maria Tereza Marcílio, boa tarde, obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Boa tarde, Zaidan, boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso em conversar com a senhora. Bom, saiu um levantamento aí com 3 universidades brasileiras entre as 10 melhores da América Latina. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto, quando nos rankings mundiais, né, principalmente pelo avanço das universidades chinesas, as universidades brasileiras muitas vezes perdendo posições, ou quando muito a USP ali entre as 100. Como é que a senhora avalia, primeiro, esse levantamento que mostra 3 brasileiras entre as 10 da América Latina? É uma notícia esperada, nada a comemorar, ou é um passo importante? Olha, primeiro eu acho que as avaliações são sempre muito interessantes porque nos dão uma fotografia. Mas uma fotografia é uma fotografia, não é algo em movimento, né? E, às vezes, a gente precisa entender quais foram os parâmetros usados e determinados aspectos que, às vezes, a avaliação não revela. Então, eu, particularmente, dou muito valor, acho que é importante ter avaliação, mas não acho que seja o único parâmetro, a única coisa que a gente deve validar. Com certeza é muito bom ter isso divulgado, é muito bom ter 3. Eu imagino que a gente tem excelentes universidades que talvez não estejam aí, eu sei lá por quê, porque eu não sei quais foram aliás, os critérios estão ali, né? Mas eu acho que talvez faltem algumas outras informações para a gente entender o processo de avaliação. Depois comparar coisas que são muito distintas, porque a gente não sabe quais são. Por exemplo, agora o país está atravessando um período em que o discurso oficial é de negar o valor da ciência, negar o valor do conhecimento, desvalorizar os professores, negar a pesquisa, negar a ciência, inclusive com corte de recursos. Todas as universidades sofreram cortes fantásticos de recursos. As instituições que apoiam pesquisa também. O Ministério da Educação acabou de ter um recurso tirado para ir para a infraestrutura. Então fica difícil a gente imaginar que o país pode ter um desempenho melhor, né? Dependendo do valor que o país dá. E aí o país, eu falo do Estado principalmente, né? Da organização política do país e da sociedade como um todo, qual é o reconhecimento e o valor que atribuem à educação. Só assim a gente pode, de fato, crescer e aparecer mais. Tenho certeza que não só nessas que estão entre as 3, entre as 10, essas 3 que estão entre as 10, como tem outras que estão, se você pega uma classificação maior, tem outras, né, que estão incluídas, e outras que não estão incluídas que podem ter centros de excelência, até por isso que as universidades são múltiplas. Você pode ter, às vezes, numa universidade, uma área que tem um desenvolvimento fantástico e que não seja tão forte em outra, e eu não sei o quanto isso impacta nessa avaliação. Entendeu? Então, eu diria que é muito bom saber, mas não acho que seja a coisa mais importante. Para mim, ela é importante na medida em que ela revela o retrato do país no reconhecimento que dá à área. No geral, o ensino universitário no Brasil hoje, ou nos últimos anos, é de um bom nível, aí considerando também faculdades privadas, universidades privadas. Há muita reclamação de que houve uma proliferação em alguns cursos, inclusive medicina, direito, muitas faculdades foram abertas, e mesmo em algumas universidades, a reclamação com relação a uma preocupação excessiva com a adimplência e não com o nível de ensino. No geral, o ensino universitário no Brasil é bom? Perguntas gerais são muito complexas, né? Porque você tende a ter respostas muito reducionistas e muito pouco confiáveis. Eu diria o seguinte, que a Universidade Pública Brasileira é um investimento de praticamente quase 100 anos, ainda não, mas quase,
e que tem demonstrado ser um lugar excepcional de produção de conhecimento, de formação de pessoas, né, e de devolução à sociedade desse investimento. Então, eu acho que as universidades públicas federais merecem todo o nosso reconhecimento e muitas estaduais, né? Muitos estados têm feito um esforço enorme de ter também as suas universidades estaduais. Quanto às particulares e às privadas, eu acho que tem algumas instituições também já renomadas, né, que já têm uma história, né? Eu cito aqui particularmente as PUCs, que são instituições ligadas ao católico, né, pontifícias universidades católicas, que já têm uma trajetória e uma história de produção de conhecimento, de formação de pessoas e de contribuição à sociedade. Agora, acontece que no Brasil, pela história nossa, que é uma história de muita desigualdade, muito de uma origem escravocrata, que não reconhece o diverso, que não reconhece, inclusive, o valor do trabalho, né, porque ele está sempre associado a essa imagem mais de escravidão, e de uma exclusão da população. A educação universitária sempre foi uma educação de elite. Então, a abertura de cursos sempre provoca uma certa celeuma, porque isso significa que mais gente tem acesso ao ensino superior. E isso não é do agrado, nem é da história nossa, né? O que a gente tem que lutar é para que a gente entenda, a sociedade entenda que a educação é o melhor investimento que se pode fazer no povo, para todo o povo. Aliás, como está na Constituição, é direito de todos. Então, chegar na universidade, antigamente não, até bem recente, só chegavam as pessoas que vinham das elites, das classes privilegiadas. No momento em que você consegue avançar na educação básica e ter uma demanda maior pelo ensino superior, as instituições públicas federais têm mais dificuldade de ampliar, porque são instituições maiores, mais pesadas e com uma complexidade maior na sua gestão e no seu financiamento. E aí começam a aparecer faculdades privadas, muitas delas de muito baixa qualidade, sem dúvida alguma. Mas eu não posso jogar fora o bebê com a água do banho, no sentido de que, se está havendo expansão do ensino superior, é porque está havendo uma demanda. Se a gente quer, o caminho não é diminuir a oferta, mas qualificar essa oferta para atender a essa demanda que está chegando. A reclamação contra a proliferação de curso de medicina e de direito vai um pouco nessa linha. O de medicina é um curso caro, é um curso que exige investimento, exige hospital, exige lugar para o médico se formar, não é? E realmente você fazer isso de uma forma precária é um risco muito grande e tem que ser muito controlado. Mas expandir vagas não é porque tem médico demais, é porque o trabalho tem que ser de não deixar aparecer faculdade de ponta de esquina, qualificar essa oferta, mas tem que ampliar, porque o Brasil é grande. Se a gente não precisasse de mais médicos, a gente não teria tido, inclusive, o programa Mais Médicos, né? E a população estaria mais assistida. Os cursos de direito, que não têm essa demanda de estrutura tão grande, porque são cursos mais teóricos, também é a mesma coisa, apesar de serem cursos mais fáceis, digamos assim, de proliferar, o controle de qualidade tem que existir. Não é porque tem uma demanda, você vai oferecer qualquer coisa, né? Então tem que haver fiscalização, tem que haver controle, tem que haver exigências, não pode abrir de qualquer jeito, mas não gostaria de misturar isso com a discussão de que tem curso demais. Tem curso demais porque tem demanda. Se tem demanda, tem que ter resposta. A resposta tem que ser de qualidade. Professora, diante disso, tem curso demais porque tem demanda, mas corre-se o risco, diante dessa oferta maior, com uma qualidade que ainda não é a ideal, de que as pessoas que estão nesses cursos, quando buscam oportunidades, percebem que não são avaliadas da maneira como deveriam e podem entender que não vale a pena
esse modelo de curso superior com uma qualidade que não é a ideal, porque o mercado não as recebe de braços abertos como elas entenderiam que poderiam ser recebidas, ou seja, pode haver um período em que vai haver um descrédito desses cursos e as pessoas vão ficar meio de cara, devo fazer um curso superior que não tem a qualidade que o mercado exige e vou partir para outras iniciativas, para outras possibilidades, me preparar de uma outra forma para o mercado que não seja por intermédio desses cursos? Sim, isso é um dos controles de qualidade que a gente pode ter, né? Tem um controle pré, que é dos órgãos que autorizam o funcionamento, que acompanham, que verificam se cumpriram todas as normas, e tem um controle pós, que é você conseguir ter uma profissão, que você ser aceito no mercado, você conseguir a colocação que você pretendia quando se inscreveu. Então, o controle pós é exercido exatamente nesse nível. E se as pessoas perceberem isso, e isso diminuir a oferta de faculdades que não têm condição de estar ofertando coisa melhor, é uma pena se a pessoa só perceber isso no fim. Eu acho que devia ter até uma multa e um ressarcimento da instituição que formou mal. Mas são as contingências, né? O mais grave, eu acho que o que me preocupa mais é que, em geral, quem recorre a esses cursos, que são pagos, inclusive, é a população de menor recurso, porque tem menos condições de entrar nos cursos de universidades. As universidades federais agora já mudaram, já tem um processo de mudança, mas elas tinham dificuldade de ofertar cursos no horário noturno, os cursos absorviam o estudante praticamente durante todo o dia, impedindo de estudar ou de trabalhar, o que inviabiliza para um segmento enorme da população. Hoje em dia, você já vê um esforço grande das instituições federais e estaduais de oferecerem cursos de forma que pessoas que trabalham possam também estudar na universidade pública. Mas é um processo, eu diria que são dores de crescimento. E dores de crescimento têm que ser curadas, mas tem que se entender que são dores de crescimento. Quer dizer, se tem demanda, aparece alguém para oferecer. O controle da qualidade de oferta é a obrigação dos órgãos reguladores, volto a dizer, do Estado, e é um amadurecimento da sociedade de entender que tal ou qual curso não é bom. Doutora, e é impossível não contextualizar o momento da educação com a pandemia. A senhora que é uma especialista nessa área, quanto a senhora acha que a gente evoluiu ao longo desses 10 meses e quanto tempo a gente vai demorar para recuperar o tempo perdido com um processo que é completamente atípico, vivido por alunos e professores dos dois lados, do lado dos alunos, do lado dos professores, quanto tempo a gente vai demorar para recuperar o que foi perdido com a crise do coronavírus até agora, sem saber o que vai acontecer daqui para frente? Você está me falando aí de ensino superior ainda, de educação básica? De ensino superior. Ensino superior. Então, primeiro, eu não tenho uma bolinha de cristal, é algo que é muito difícil você fazer projeções desse tipo. O que eu acredito, o que eu penso é o seguinte, tem uma coisa que é básica, a gente não tem como você recuperar, o tempo não é perdido, o tempo é vivido. E ele foi vivido de uma forma muito diferente e sem precedentes, né, na nossa história. Mas ele foi efetivamente vivido e aprendizagens foram feitas, provavelmente não aquelas que a gente pensava que deveriam acontecer no currículo, dentro de uma sala de aula, com professores, mas houve aprendizagens. Do ponto de vista da universidade, eu acredito que algumas atividades permaneceram, né, mais precariamente. O que foram suspensas foram as atividades didáticas, assim, de professor e aluno. Algumas já estão voltando, eu acredito. E o que eu acho é que é isso que eu digo, essa experiência tem que chegar dentro, inclusive, da universidade. Ela deveria se constituir em matéria de estudo, todo mundo estudar o que é que aconteceu. E continuar daí para frente. Eu não vejo isso como... A escola não pode estar tão separada da vida. As universidades não podem estar tão separadas da vida, nem as escolas.
E nós vivemos esse ano. Infelizmente, muitos faleceram. E muitos sofreram mais, porque perderam seus entes queridos. Mas os que estão vivos têm uma história para contar, têm uma vida que foi vivida. Os aspectos curriculares, eles podem ser reprogramados, podem ser revistos, podem ser rearrumados, podem ser trazidos de outra forma, mas uma noção que eu não gostaria era de tempo perdido. Inclusive porque houve muito trabalho. Em alguns lugares que os professores mantiveram com os alunos, as instituições mantiveram, houve um trabalho imenso, absolutamente não planejado e que se teve que fazer. Então, eu acho que em vez de a gente pensar sempre no tempo perdido, a gente devia pensar o que é que a gente aprendeu com isso e como é que isso entra nos programas, nos currículos, nas atividades docentes, para que a gente, inclusive, aprenda a lidar melhor com o meio ambiente, com o outro, a enxergar a diversidade, como que isso atingiu de uma forma tão desigual as pessoas, como que pelo meio ambiente a gente pode talvez controlar pandemias desse tipo, o que é que nós estamos fazendo com a nossa natureza, como é que a gente está convivendo, o que é que motiva as pessoas a viverem hoje, quanto consumo desnecessário. Enfim, eu olho isso como uma oportunidade imensa de desenvolver aprendizagens e trazer conteúdos para a sala. As preocupações formais podem ser resolvidas. Elas não são... A educação é muito maior do que grade curricular, do que conteúdo curricular, do que uma rotina e um horário. A educação é formar para a vida, é formar pessoas curiosas, investigadoras, autônomas, críticas. E para isso você tem que estar num diálogo permanente com a vida. Quem está vivo não perdeu nada, está vivo. Muito bem, excelente. A análise da professora Maria Tereza Marcílio, pedagoga formada pela Universidade Federal da Bahia. Muitíssimo obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer ouvi-la e os nossos microfones sempre abertos para um bom debate sobre a educação. Boa tarde, professora. Boa tarde, muito obrigada. Muito obrigado.